Sejam bem-vindos à nossa primeira transmissão do Single Plus. O que é o Single Plus? Single Plus é um ministério da Igreja Bíblica da Paz, formado por pessoas solteiras, adultas, que amam a Deus e que têm um compromisso com a palavra do Senhor. Nós somos todos aqui da Igreja Bíblica da Paz, estamos divididos em alguns grupos. Temos solteiros, que nunca se casaram, divorciados e viúvos, né, que recentemente, infelizmente, aumentou um pouquinho esse número. Nós temos um objetivo, nós nos reunimos, né, debaixo, né, da bênção do pastor Edson, com um objetivo, que é crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, fazer novas amizades, ser feliz na espera, apreciar o caminho, desfrutar da alegria, a felicidade e a plenitude que nós encontramos no nosso Deus. Então, a gente sabe que o nosso Deus não desiste, né, de ninguém, nem daqueles que estão naquela situação de gueto emocional, de tristeza, de angústia ou se sentindo abandonados. Ele não nos abandona e ele sempre tem um plano, né? Uma esperança e um futuro para os filhos dele. Então, o nosso objetivo e a nossa mensagem aqui é de trazer alegria, amizades, crescimento espiritual e um tempo de união entre os solteiros que a gente não tinha essa vivência dentro da igreja, né? Muitos estavam em grupos de células e houses com casais ou com solteiros muito jovens, né? Pessoal do galpão, e às vezes as pessoas não se sentiam muito encaixados, né? E o objetivo do Single é esse, é proporcionar amizades, né? Hoje nós temos aqui um grupo de liderança com 9 pessoas, né, e que nós não nos conhecíamos, poucos só se conheciam. E em mais ou menos 3 meses a gente criou um vínculo forte, uma amizade bonita, né, oramos juntos, oramos uns pelos outros e temos crescido na presença de Deus e nos fortalecido em amizade. E é isso que a gente espera para o grupo, né, para o grupão, que é o que a gente fala. Né? Então eu quero passar para vocês um pouquinho só da visão, né, do que é ser single sobre esses diferentes pontos de vista, né, dos solteiros raiz, né, dos divorciados e dos viúvos, né? Nosso objetivo, na verdade, gente, eu estou com minhas anotações, tá? Não riam de mim. O nosso objetivo é desvilanizar a solteirice. Né? A gente sabe que todos nós passamos por tempos bem difíceis, mas nós não somos a tragédia, né, que a gente viveu no passado. Nós não somos os coitadinhos, né, que todo mundo falava, coitadinho, está divorciado, foi abandonado, foi largado. Né? Isso fez parte de um momento da nossa história, mas Deus, na sua infinita misericórdia, veio e nos resgatou, nos curou, nos reergueu, e nos colocou numa posição para florescer e dar frutos. Né? Então, a gente tem uma coisa muito engraçada que eu estava comentando com o pessoal no dia que a gente fez o último ensaio, né? Que quando eu estava fazendo a oração com o grupo, né, a gente estava ali no galpão, né, orando, e Deus colocou no meu coração uma coisa muito forte, que é que, às vezes, a gente passa por algum momento difícil, por uma tribulação, por uma tempestade, um tsunami na vida da gente, e esses tempos de solidão, que para quem olha de fora fala, ai, coitadinho, tá quebrado, né? Tá triste, tá solitário, mas às vezes é o tempo que Deus determinou para nos dar força, para nos ensinar, para nos fortalecer e para nos colocar de pé de novo. Então esse tempo aqui da solteirice é o tempo de preparação. Eu tenho certeza que esse ministério, ele é a realização de um sonho no coração de Deus, para trazer de volta para a gente e para todas as pessoas, né, que fazem parte, né, desse grupo de solteiros adultos, vida em abundância, encontrar o teu propósito de vida, né, descobrir um tempo novo, um sabor novo na vida. Né? A gente não está
O pessoal, no dia que a gente fez a reunião, brincou, né? Falou assim, eita, esse é o grupo dos encalhados, né? Procurando alguém. Mas não é, não. Nós não estamos aqui desesperados buscando um companheiro para ser feliz, porque a gente entende que para ser feliz acompanhado, a gente precisa aprender a ser feliz sozinhos. E não importa, né? Que se a gente é feliz sozinho, não importa quem chega ou quem sai, a felicidade sempre fica. Então, o nosso objetivo aqui é esse, desvilanizar a solteirice. E aí eu quero conversar com os meus colegas aqui. Esse primeiro grupo que está aqui são as pessoas que são divorciadas, assim como eu, né? E que passaram, né, por aquele período, né, que eu brinco, que é o tsunami, né, da nossa vida, mas que se reergueram, né? Que hoje são felizes. Não fica ninguém arrastando corrente, choramingando, né, a relação que perdeu, a pessoa que foi embora, quem te traiu, quem te abandonou. Não. Todos estão de pé e vivendo a vida em abundância que Deus preparou para a gente. Então, eu queria perguntar para vocês, queria aí que vocês, né, explicassem, passassem um pouquinho para o público, né, para o pessoal que está vendo a gente. Pode começar aqui desse ladinho aqui, né, Giovanni? O que é para você ser single? E onde que você enxerga isso como uma oportunidade para a sua vida? Oi, boa noite, ou bom dia, né? Boa noite para todos. No meu caso, eu tive que redescobrir o que era ser single, né? Fiquei muito tempo casado e quando me separei, eu fiquei com refletindo, chegamos nessa conclusão, né? Que eu tive que resgatar essa coisa do ser solteiro e buscar a minha identidade, né? E com isso eu tive muitos benefícios, assim. O meu tempo com Deus aumentou muito, né? A qualidade do tempo que eu passo com Deus ficou 100%, assim, porque eu tenho tudo, assim, não tenho nenhum tipo de restrição, né? Quando a gente fala, né, deu vontade, a gente já não tem nada que impeça, né? Isso também me trouxe um resgate dos meus sonhos, né? Isso aí descobrindo a minha identidade, eu também comecei a reconstruir meus sonhos, né? Então, embora faça pouco tempo que eu esteja nessa nova identidade, vamos chamar assim, tem sido uma coisa muito gratificante, por incrível que pareça, né? Eu tenho encontrado o ministério tem acrescentado muito para mim, porque tem dado um foco diferente, né? Tem me dado objetivos, né? Essa coisa do focar no sonho, de enxergar um sonho, foi um exercício que a gente fez numa das reuniões, né? E trouxe um desejo muito grande de realizar coisas, né, que eu não tinha por mim só, né? Então, tudo isso tem sido uma mudança muito, muito boa. Tem sido uma base muito forte, assim, firme. Muito bom. E assim, contando um pouquinho da história de vocês, né, no momento, né, da quebra, né, do relacionamento que todo mundo aqui tinha e por muitos anos, né? Vocês, assim, se sentiram muito vítimas? Nossa, eu sou o coitadinho, caído, quebrado. Quer falar? Eu acho que no início todo mundo se sente um pouco vítima, né? Quando realmente você é a parte que não quer que o casamento se desfaça. Então você tem aquele período de luto, de sofrimento, mas esse período não dura a vida inteira. Ele só vai durar se a gente permitir que esse período se estenda. Porque se você confiar em Deus e tentar fazer coisas que te tirem dessa solidão, que te tirem dessa tristeza, você não vai permanecer por muito tempo. Essa tristeza não vai ficar para sempre. Eu costumo dizer que as pessoas, quando vem um divorciado, um separado, um viúvo, é aquilo que você falou. Ai, coitado. Ai, que tristeza. Ela é sozinha, ela não tem ninguém. E não é isso. Ser solteiro ou ser divorciado não é uma coisa triste. O triste é você quem faz. Se você se dispuser a fazer coisas para te tirarem
dessa situação, você não vai ser triste, você vai mudar. Eu posso dizer por mim, eu sofri, claro que eu sofri, acho que todo mundo aqui sofre, não tem uma pessoa que, mesmo você querendo a separação ou você ficando viúvo, não é uma condição que você quis, uma condição que você buscou, mas se infelizmente isso aconteceu, você vai passar por um período. O período de tristeza, isso vai acontecer, mas ele não é eterno. É a gente que tem que lutar contra isso. Passar aqui para a Andréia, pode ser? Fala para mim um pouquinho assim, isso que a gente falou de... Ai, tem que falar no microfone, desculpa. Sofrimento faz parte do crescimento, né? Mas... Ai, você pode pegar. Mas tem muita gente que às vezes, que nem a Miriam falou, não consegue virar as costas para o passado e ficam ali na autocomiseração, sofrendo. Né? Como que foi para você assim, essa virada da sofrência para olhar para cima e para olhar para si, né? Que você olha para cima, você vê Deus, e quando você vê Deus, você olha para si e você se fortalece. Como é que foi isso? No meu caso foi um pouco diferente, porque ninguém casa para separar, tá? Mas eu fiquei 24 anos casada, era um relacionamento muito tóxico, então foi um processo de libertação. Eu acho que durante todo esse período do casamento e quando decidimos que não dava mais para conviver, houve uma guerra interior, tá? Então assim, eu precisei de um suporte, de um discipulado para orientação, porque apesar de saber que ali não dava mais para continuar, eu não queria desagradar o Senhor, né? Então assim, o meu coração se entristeceu por conta disso. Eu falei, eu não quero fazer aquilo que não é a vontade do Senhor, né? Mas num processo de orientação, oração, de entrega realmente, eu vi que aquilo era necessário, então eu me fortaleci e consegui passar, né, forte nesse período, né? Então assim, eu tive o apoio das minhas filhas, porque elas estavam já criadas, grandes, então elas entenderam tudo aquilo que estava acontecendo entre nós, entendeu? Então assim, a família não te cobrando, mas a família te apoiando na decisão, não querendo a separação, mas entendendo o que é o melhor para você, é muito importante, né? Então assim, sem fazer apologia, a separação nesse caso era necessário, né? E eu consegui nisso tudo resgatar, né, o que a Giovanni falou, resgatar a identidade, a autoestima, eu consegui, sabe, ter uma visão diferente, né, do que Deus tinha preparado para mim, porque eu vivendo naquele mundinho de sofrimento, de tristeza, eu não enxergava possibilidades para mim. Eu falava assim, nossa, é isso que é um casamento, então eu vou morrer sofrendo, né? Então eu consegui resgatar coisas que eu não tinha a oportunidade de enxergar, né? Então toda aquela disponibilidade que eu tinha, toda aquela entrega que eu tinha para minha família, eu consegui virar para mim, né? Agora é hora de eu me cuidar, é hora de eu ver o que eu gosto, o que eu quero fazer, né? E descobrir aquela palavrinha. Bora malhar, bora viajar, bora ir para a igreja, sem pressa, sem ter que ter aquele compromisso, né? De ter que dar o suporte para sua família. O meu caso foi diferenciado. Eles já são grandes, já, né, também, não, as né, meninas já estão todas encaminhadas, né? Estão no caminho do Senhor, então para mim foi um processo bem tranquilo. Todos nós entendemos aqui que, como a Andréia falou, né, não é uma apologia a ser solteiro, e de forma alguma a gente sabe que é muito melhor serem dois do que um, e nós estamos aqui nos preparando para um dia sermos dois de novo, irmos lá para o double e vivermos o melhor de Deus para a nossa vida naquela outra condição. Mas enquanto nós estamos nessa condição aqui, a gente vai viver o melhor de Deus, né? Marcelo, eu queria perguntar para você, quando você, como que você lida com o passado? Porque às vezes a gente vive, né, assombrados, né, pelo passado, e aí você não consegue se desvencilhar, e aí você não consegue pôr o pé firme no chão e falar, eu tenho uma vida que Deus desenhou um propósito diferente para a minha vida. Porque a gente fica olhando para trás, aquilo lá foi bom, aquilo foi, né? Como que você se desvencilhou disso e conseguiu se levantar? Você também, né, não é muito antigo de divórcio, né? Recente. Não tão, né? Bom, primeiro, eu experimentei
vários tipos de sentimentos, né? Vamos colocar assim, vários potes de sentimentos que foram sendo abertos durante o tempo. Primeiro eu senti, né, culpa. Por quê? O que eu fiz, né, para poder isso ter acontecido? Vitimismo. Aí eu sou um coitado, eu não merecia isso. A culpa é do outro. O que eu fiz? Né? Você fica se perguntando. Abre o potinho do ódio. Eu odiei muito, muito, muito mesmo. Depois veio o potinho da misericórdia, da compaixão, onde você olha para a pessoa, você sente compaixão. Como eu consegui vencer isso foi, claro, Deus ministra no nosso coração, mas eu percebi que tem coisas que eu consigo resolver na hora. Tem coisas que eu resolvo com o tempo e tem coisas que só o tempo resolve. E aí eu acalmei minha alma, né? Acalmei minha alma e eu consegui olhar para ela, né? Com misericórdia, com compaixão, e aquilo foi sumindo. Assim, né? Hoje eu vivo aquela coisa, a oportunidade de buscar Deus de forma bem intensa, né? Temporariamente sozinho, né? Vamos deixar claro, né? Porque, né? A gente entende, né? Estamos preparando. Estão preparando o terreno. Estão preparando, limpando o nosso jardim. Isso mesmo. Que aí quando o jardim estiver bem lindo, as borboletas vêm. Isso mesmo. Então é assim, eu consegui lidar com isso, não foi fácil. Não foi fácil porque, como já foi dito aqui, eu casei para sempre. Mas o para sempre não aconteceu, então a gente tem que se adaptar à situação, né? Mais ou menos por aí. Muito bem. Uma coisa importante é que a gente sempre reconhece, né, os nossos erros, né? E aí a gente hoje está se preparando para a gente ter alguma, né, uma segunda história, uma nova história, de uma maneira diferente, né? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Acho que vocês gostam de falar de liberdade, né? Da solteirice. Vocês querem? Miriam, André? Não? Olha, eu costumo dizer que assim, é gostoso ser solteiro, né? Você não ter aquela obrigação de dar satisfação de onde você vai, que horas que você vai sair, que horas que vai chegar, o que você vai fazer, o que você vai comprar. É gostoso ser solteiro, só que é uma condição, eu quero deixar bem claro que é uma condição que nós estamos passando, né? É temporariamente, porque na Bíblia está escrito, né, Cris? É melhor serem dois do que um. Mas enquanto nós somos um, a gente tem que saber aproveitar esse período da melhor forma possível. Então, assim, o bom de ser solteiro é que você pode fazer as coisas que você tem vontade de fazer, você pode se cuidar, você pode sair com seus amigos, né? Que às vezes, infelizmente, quando você é casado, as amizades não são as mesmas. Então, você poda muita amizade. E quando você está solteiro, você pode usufruir dessas coisas, mas é uma condição passageira. Isso vai mudar, em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Alguém quer falar alguma coisa mais? E por isso que tem os singles, né? Para a gente ter oportunidade de socializar, não apenas, sabe, de participar de cultos, mas também comer uma pizza juntos, né? Sem hora para ir embora, não é isso? Exatamente. Por isso que nós estamos aqui, viajar. Depois eu vou passar a nossa programação para vocês conhecerem. Mas assim, o que a gente queria nessa parte aqui, né, com os divorciados, repito, não queremos fazer nenhuma apologia a que é bom ser solteiro. Não, melhor é serem dois do que um. A Bíblia fala isso e a gente tem plena noção. A gente até brinca, às vezes, falando que nós estamos num ministério que é temporário, né? Qualquer um aqui, se estiver prontinho e Deus falar, tá na hora, olha, aí chegou, vai para o double. Né? É um ministério transitório, mas é um ministério de bênção que a gente tem certeza que Deus colocou isso no coração do pastor Edson e vai ser de edificação, né? De cura, de fortalecimento, né? E de preparação para que as pessoas que estão passando por isso consigam, igual eles, né? Falar, olha, estou de pé, levantei, estou forte e que venham as borboletas. É isso. E agora a gente passa para a próxima turma. A segunda parte do nosso grupo de singles, a gente vai conversar com a Keila,
que é viúva, né? A gente sabe que a viuvez é uma parte bem dolorosa dos singles, porque é uma separação, é uma solteirice que você nunca imaginou que aconteceria, né? Que você não esperava que aconteceria. Então, né, é perder alguém que você ama, né, é um baque e, infelizmente, a gente tem visto aqui na nossa igreja recentemente muitas pessoas passando por isso, né, no meio dessa pandemia, infelizmente. Então, eu queria falar com a Keila aqui. Keila, fala pra gente um pouquinho, né, desse momento aí em que você, né, que o chão foi tirado debaixo dos seus pés e que você, né, perdeu seu marido. Como é que foi, né, qual foi o momento em que você virou a chave e aí você, depois desse luto, né, pesado, conseguiu se reerguer, né, olhar para Deus e conseguiu se fortalecer de novo e criar seus filhos, né, viver sua vida. Conta pra gente. Boa noite. Que nem você falou, né? O luto é uma coisa muito triste, muito pesada. A gente quando casa, né? Todos, né? Nós, a gente não pensa que vai passar um momento tão difícil desse, né? Então é aquele momento que a gente quer ficar, a gente acaba ficando deprimida, muito triste, mas no meu caso, né? Que já fazem 27 anos, os meus filhos eram bem pequenos, né? Então isso me ajudou a superar aquela tristeza que de repente poderia até se transformar numa depressão, porque a gente se vê totalmente perdida. A gente tem os planos, a gente casa, a gente, né, visualiza um futuro com a família, os filhos todos crescendo, né, crescendo juntos. Então, mas a gente tem que passar por isso, a gente tem que chegar uma hora, encarar, olhar de frente, passar todas aquelas fases, né, do luto. É isso que eu ia te perguntar, né? Que luto tem algumas fases, que assim, de início as pessoas, né, tem uma fase de negação, né? De eu não acredito, eu não por que isso aqui está acontecendo, né? Meio até que uma revolta, né, algumas vezes, porque você não acha aquilo justo, né? E uma negação, né? Como é que foi isso para você? Você teve, né, muito... Com certeza. Acho que não tem como a intenso. gente não passar muito por isso, né? Esses pensamentos, né? A gente olha as famílias depois, né, completas, tudo, e a gente fica se comparando, dá um momento assim até de a gente se critica, né? O porquê que aconteceu, mesmo a gente não tendo culpa, lógico, né? E a gente fica nesse período assim, dependendo das suas atividades, né? Se deixar, a gente fica muito tempo nisso, né? E no meu caso, como eu tive que ir em frente, cuidar dos meninos, voltei a trabalhar, né? Que eu estava um período sem trabalhar, então isso foi assim fundamental na minha vida. Mas esse momento assim, depois que eu passei, né, consegui superar, que a gente vai convivendo, vai conhecendo pessoas, né, e acima de tudo Deus, né, não tem como a gente passar por isso tudo, mesmo questionando alguns momentos, a gente é nós e Deus, né. É o porto seguro. É o nosso porto seguro, né. E conforme o tempo foi passando, a gente vai se aceitando a nossa condição, tem esse momento que a gente se sente até inferior, né, às pessoas, né, meio discriminado, né, mas conforme o tempo foi passando, eu fui aceitando a situação, aí hoje tem uns 2 anos para cá que meus 2 filhos já estão casados, né, então hoje eu falo que eu estou mais comigo mesmo, estou bem comigo, estou aprendendo a me conhecer melhor, né? Porque enquanto a gente está só sofrendo, né? Você só tem olhos para o sofrimento. Do dia a dia, né? E os singles para mim tá vindo num momento muito muito importante, né? Que bênção. Estou bem sozinha mesmo, né? E conhecendo novas pessoas, né? Enfrentando os desafios, né? Que tem. A gente conversou, nós conversamos bastante, né, recentemente com outras pessoas que também são viúvas e a gente sabe o que tem passado aqui, né, nesse tempo na igreja, e é um trabalho que a gente vai reforçar no single,
mais no futuro, né? De palestras, de conversas, né? De conversas no estilo de terapia mesmo, para a gente entender as fases do luto, como, né, se levantar, como se reerguer, né? Como buscar força em Deus, né? E como olhar para o passado e para a cicatriz, lembrar da dor que ela causou, mas não sentir mais aquela dor, É verdade. né? A gente tem um momento que a gente tem que fechar esse luto, né? Fechar, processar e fechar. Processar e fechar, Uhum, porque a isso gente mesmo. casou até que a morte nos separe. Então, daquele ponto em diante, né, que a gente enxerga isso mesmo, né? Como que é, a gente... Você cumpriu a sua A gente missão. cumpriu a Olha que missão, lindo isso, né? É dolorido, mas você cumpriu a sua Sim, missão até que a morte nos separe. Então, a gente vai ter um trabalho bem, bem forte com esse grupo aqui, com psicólogas, né? Eu queria agora trocar um pouquinho a sintonia e a gente falar dos solteiros, com os solteiros raiz que a gente tem aqui, né? A gente brinca que os outros são solteiros Nutella, mas quem é solteiro mesmo porque, né, optou por um determinado momento, é uma condição temporária. Então a gente tem aqui Evelise e Valéria, né, que são solteiros, vão falar um pouquinho pra gente o que é bom de ser solteiro. Pegou. Ser solteiro é ter assim ser solteiro, na minha posição, que já vivi os 20, os 30, os 40, os 50, os 60. Então, fui muito cobrada. Por que você não casou até agora? Não sei. Talvez seja aprender a ser paciente com essas pessoas, talvez seja lidar com essas pessoas e saber que a sua vida com Deus é essencial. Não tem aquela de você estar com um amigo e contar com ele. Nem sempre isso acontece. Então é você e Deus. Totalmente você e Deus. Ele está com você o tempo todo, na sua madrugada, no seu trabalho, no seu dia a dia, na igreja, com seus amigos. Então, eu tenho vivido isso e tenho falado com Deus. Será que eu fui muito chata? Será que eu sou muito exigente? Mas não é bem assim. Eu não tive aquele chance por alguém. Namorei, mas não deu certo. Então, eu sei o que é namorar, eu sei o que é desmanchar, eu sei a tristeza de estar sem a pessoa do seu lado, mas com Deus tudo facilita, tudo é mais fácil. Então, eu tenho vivido isso, não quero ficar assim por muito tempo, mas se for da vontade de Deus isso, o que vai acontecer? A minha paciência vai dobrando, sem crise, sem crise. Eu sou tranquila em relação a isso. Eu não tenho aquela de, eu preciso casar, eu preciso ter filhos. Não, não casei, não tenho filhos. Deus toma conta disso tudo. E eu estou tranquila em relação a isso. Não sei o que Deus tem para mim, ainda é um mistério. Vamos ver. Deus preenche as lacunas, né? Valéria? Oi. Fala um ponto bom de ser solteira. Bom, ser solteiro, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é liberdade total. Não é fazer o que dá na telha ou ser irresponsável. Pelo contrário. Eu acho que o lado bom de ser solteiro é que a gente tem a oportunidade de enxergar de fora, entendeu? Enxergar de fora e poder escolher para que caminho você quer ir, né? Então, com responsabilidade, tudo mais. Então, ser solteiro, nós temos mais flexibilidade, né? Nós podemos, por exemplo, no meu caso, eu posso trabalhar em outro país e simplesmente eu dizer sim. Eu não preciso me preocupar em conciliar isso com a agenda do marido ou conciliar isso com a escolinha das crianças. Não estou dizendo que optar por ter uma família
é pior. Não, pelo contrário, é uma questão de escolha. Eu escolhi ser assim. Eu escolhi me dedicar a de uma outra maneira por enquanto. Mas o gostoso é que você consegue seguir a sua vida sem tanta cobrança, né? Sem tanta cobrança de por que você não casou? A gente sempre tem uma resposta na ponta da língua. Né? Porque não teve filho? A gente tem outra resposta na ponta da língua. Então, é gostoso que a gente consegue aproveitar isso, né? Pelo menos, e é o que a gente deseja para todo mundo. Enquanto você é solteiro, aproveite da melhor forma. Conheça pessoas, viajem, realize todos os seus sonhos. Não importa se seja um sonho pequeno, como andar de bicicleta, no meu caso, certo? Não escondo de ninguém. Ou como viver em outro país, ou conseguir uma coisa melhor. O importante é você estar em paz, você estar consciente do que você está fazendo e ser feliz. Dia a dia, construir seu castelinho da melhor maneira. E sempre com Deus guiando. Com Deus guiando, sendo Sim. single, sendo double, a gente é muito Exatamente. abençoado. E isso, gente. Só uma coisa bem rapidinho, só para a gente colocar o que nós temos de atividades, né, dentro do single e que está na agenda, né, do que a gente vai... nos próximos meses, né? Hoje na pandemia a gente não tem essa liberdade, mas a gente já colocou que nós vamos ter alguns passeios, né? A gente vai ter um passeio de dia inteiro durante o mês, nós vamos ter uma ação social em que o single vai estar trabalhando junto, nós vamos ter uma viagem por ano ou duas, né? Depende da aceitação do pessoal, de final de semana, né? Num hotel fazenda com o grupo, né? Tempo de entretenimento. Né? A gente vai ter, nós já temos house, né? Então nós estamos ainda trabalhando para abrir novos grupos, né? Treinando o pessoal para liderança, algumas das ações, né, que nós vamos estar trabalhando no single, tá bom? E a gente conta com todo mundo para participar com a gente. Eu sou single e feliz, muito feliz. Fui single solo até meus 33 anos, foi quando eu tive a minha pequena, que hoje tem 14 anos. E o que eu acho mais interessante desse single é a liberdade. Eu gosto muito da minha liberdade, de poder fluir onde quiser fazer as coisas no horário que me der na telha, vamos dizer assim. E a maternidade, junto com ser solteira, para mim foi muito bom, porque através dessa experiência, porque eu não era convertida na época, ela me levou, essa experiência, por ela ter nascido prematura, por ter sido uma situação muito difícil, me levou até Jesus. Então eu sou muito grata a Deus por ser solteira e por ser mãe, também nessa condição de solteira, porque para mim é muito bom e não tive nenhum tipo de preconceito, não tive nenhum tipo de problema. Então para mim é bênção de ambos os lados, né? É bom ser solteira e é bom ser mãe solteira. Bom, para finalizar nossa apresentação aqui, eu queria passar quais são os pilares, os fundamentos desse ministério single. O nosso objetivo e, né, a nossa razão de ser. Nós temos 3 fundamentos aqui principais. O primeiro deles é cura emocional e afetiva. A gente entende que através de Deus esse ministério vai curar as feridas, as emoções das pessoas, vai ensinar, vai trazer pessoas a liberar o perdão, resgate do sofrimento, sabe? A gente vai orar, jejuar e ajudar as pessoas a se levantarem das cinzas, deixar o passado, se reconciliar consigo mesmo e com Deus, né? Aprender a se amar e se valorizar. Esse é o primeiro fundamento. A gente vai ressignificar 1 Coríntios 5,17, né, que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O single é um ministério onde tudo vai ser novo nas nossas vidas. Esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento é o fortalecimento, né? Com base em Jeremias 29:11, né, a gente entende, e eu vou ler esse versículo para a gente poder exemplificar o que é o fortalecimento quando a gente olha para Deus e vê o plano que Ele tem com a gente. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, o que nós vamos trabalhar muito nesse grupo
é para trazer fortalecimento, através da certeza de que o nosso Pai tem para nós um bom futuro, uma esperança. Né? A gente vai fincar a certeza no nosso coração e mente, através da fé e do amor em Deus, de que nós somos muito amados, que nós somos preciosos. A nossa identidade, nós vamos fortalecer, que nem muita gente falou aqui, né? O fortalecimento da identidade nos colocou de pé. Então é isso, conseguir enxergar o quanto nós somos especiais, preciosos e amados por Deus. Né? Jesus nos ama muito e por isso colocou no coração do pastor Edson para criar esse ministério. Então a gente precisa firmar os passos, porque só dessa forma a gente consegue seguir. E o último, né, mas não menos importante, é a nossa capacitação e preparação para a nova história que Deus vai escrever nas nossas vidas. Né, que seja um novo relacionamento ou não, mas é uma nova história. E aqui eu queria ler com vocês Ezequiel 17, do 22 ao 24. Né? Nesses versículos, a gente faz um paralelo com as nossas vidas, né? Que durante a nossa vida e tudo aquilo que a gente passou, a gente cresceu igual uma árvore, igual um cedro, que fala em Jeremias, né? Altos, com muitos galhos, né? Com muitas experiências, com histórias diferentes, né? Nós ficamos pesados, robustos. Mas hoje, através desse ministério do Single, Deus quer pegar, igualzinho ele fala nesse versículo que eu vou ler já para vocês. Ele vai pegar a pontinha mais alta e nova, o renovo, o ramo principal, que é aquela partezinha que acabou de renascer na gente, nos singles, que acabou de renascer. E adivinha o que ele vai fazer com esse raminho? Ele vai replantar. Olha que lindo isso, gente. Sobre um monte alto e sublime. O versículo fala assim, o título é Uma Promessa de Esperança. O Senhor Deus diz isso, tirarei a ponta do cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei num monte alto e sublime, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo em sua sombra. Todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as pequeninas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço que as secas fiquem verdes de novo. Eu, Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Então é isso, Single. Vocês estão dispostos a passar por esse processo? Se sim, juntem-se a nós.